Ela descobriu a traição, deixou o marido e tornou-se uma mulher poderosa anos depois. Eleanor Carter pairava com os dedos sobre o teclado do portátil do marido, o coração a acelerar enquanto fitava o campo de palavra passe em branco. A brisa quente de setembro entrava pelas janelas amplas da sua moradia em Boston, trazendo consigo a amarga ironia da sua situação. Depois de 8 anos de casamento, nunca imaginou que estaria ali, a tentar adivinhar a palavra passe de Daniel para enviar um e-mail urgente ao chefe de departamento, enquanto seu próprio portátil jazia partido no chão do escritório. Força, Eli, sussurrou para si mesma, colocando uma madeixa de cabelo ruivo atrás da orelha. O pedido de palavra passe piscava de forma zombeteira. Então lembrou-se do apelido de solteira da mãe de Daniel e do ano de nascimento dele. Ele sempre fora sentimental em relação à família. O ecrã desbloqueou-se e um alívio percorreu-a enquanto abria o navegador para aceder ao e-mail da universidade. Uma notificação surgiu da aplicação de mensagens de Daniel. Normalmente, Eli teria ignorado, respeitando a privacidade do marido, mas algo chamou a sua atenção, uma pré-visualização de mensagem de alguém chamada Clara. Já tenho saudades de ontem à noite. O mundo girou no seu eixo. Com dedos trêmulos, Eli clicou na mensagem. O histórico de conversas carregou, revelando anos de trocas entre Daniel e a sua assistente, Clara Mitchell. Fotografias, mensagens a altas horas da noite, encontros secretos, fins de semana disfarçados de viagens de trabalho. A mensagem mais recente era desta manhã, poucas horas depois de Daniel beijar Eli e dizer que a amava. O quarto começou a girar. Eli agarrou-se à borda da secretária, os nós dos dedos brancos. 8 anos de casamento. 8 anos de confiança. 8 anos a construir uma vida juntos. Tudo enquanto Daniel tecia uma elaborada teia de mentiras com uma mulher 12 anos mais nova que ele. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Daniel. Espero que estejas a ter um bom dia, querida. Mal posso esperar pelo nosso jantar de aniversário esta noite. O aniversário. A realização atingiu-a como um golpe físico. Percorreu mais mensagens entre Daniel e Clara, encontrando uma de há 3 semanas. Já reservei a cabana para o próximo mês. Vamos celebrar o nosso próprio dia especial enquanto ela pensa que estou na conferência de Chicago. A bile subiu-lhe a garganta. Eli correu para a casa de banho, mal conseguindo chegar a tempo. Ajoelhou-se no chão frio de azulejos. Memórias inundaram a sua mente. Todas as noites passadas no escritório, as misteriosas viagens de negócios, a maneira como Daniel se tornará cada vez mais protetor com o telemóvel. Os sinais estiveram sempre lá, mas ela acreditara nele, confiara nele completamente. Depois de lavar o rosto, Eli fitou seu reflexo no espelho. A mulher que olhava para ela parecia uma estranha, pálida, abalada, com olhos que envelheceram décadas em minutos. Aos 32 anos, pensava que tinha tudo resolvido, uma carreira de sucesso como professora universitária, uma casa bonita e o que acreditava ser um casamento sólido. O telemóvel vibrou novamente. Desta vez era Megan Harris, a sua melhor amiga desde a faculdade. Almoço hoje, estou na tua área. As mãos de Eli tremiam enquanto digitava uma resposta. Fica para outra altura. Surgiu um imprevisto. Não conseguia enfrentar ninguém agora, nem mesmo Megan. Precisava de tempo para pensar para planear. De volta ao escritório de Daniel, Eli começou a tirar capturas de ecrã das mensagens, enviando-as para o seu e-mail. Trabalhou metodicamente, desligando-se do tornado emocional que rugia dentro de si. Anos de investigação acadêmica ensinaram-na a ser minuciosa, a documentar tudo. Não deixaria Daniel manipulá-la, negar a verdade. Enquanto trabalhava, mais detalhes surgiam. Clara não era apenas uma assistente. Era alguém que Daniel contratara há 3 anos. Alguém que trouxera para sua casa para jantares. Alguém que sorrira para Eli e aceitara sua hospitalidade enquanto dormia com seu marido. A traição ia além da relação física. Existiam conversas íntimas sobre esperanças, medos e sonhos. Daniel partilhara partes de si com Clara que deixará de partilhar com Eli anos atrás. Numa mensagem, ele escrevera: "Compreendes-me de formas que ela nunca conseguiu." Eli fechou o portátil, sentindo-se subitamente calma, o tipo de calma que surge quando o mundo muda de forma tão dramática que nada parece real. Movia-se pela casa como um fantasma, puxando a maior mala do armário do corredor. No quarto, o quarto onde agora se questionava se Clara alguma vez estivera, começou a fazer as malas de forma metódica. Roupas, documentos importantes, fotografias da família, as joias da mãe.
Deixou a aliança em cima da cômoda, ao lado do cartão de aniversário que comprará na semana passada. O cartão que passará uma hora a escolher, querendo as palavras perfeitas para o homem que pensava estar ao seu lado para sempre. O som das rodas da mala no chão de madeira ecoava pela casa vazia. Na cozinha, colocou as chaves da casa no balcão de granito, ao lado da máquina de café onde Daniel lhes preparara o pequeno almoço naquela manhã. Estaria ele a pensar em Clara nessa altura? Estaria a planear o próximo encontro enquanto servia o café de Eli? O telemóvel vibrou uma última vez. Outra mensagem de Daniel. Fiz reserva no Bel Luna para 7. Usa aquele vestido azul que eu adoro. Eli fitou a mensagem até o ecrã se apagar. Bloqueou o número, pegou na mala e saiu pela porta da frente. O sol de setembro ainda brilhava. A rua fervilhava com a azáfama habitual da tarde no seu bairro de classe alta. Nada mudará, exceto tudo. Ela entrou no carro, ligou o motor e afastou-se do passeio. No retrovisor, a moradia foi ficando cada vez mais pequena até desaparecer completamente. Não sabia para onde ia, mas sabia que não podia ficar. A vida que construíra com Daniel era uma bela ilusão e, como todas as ilusões, desfez-se no momento em que olhou de perto. No primeiro semáforo vermelho, Eli finalmente permitiu-se chorar. As lágrimas caíam silenciosamente, lavando o choque e deixando para trás uma estranha mistura de dor e determinação. Pensou em todas as alunas que aconselhara ao longo dos anos, jovens mulheres a enfrentar as suas próprias crises de vida. Sempre lhes dizia que os finais eram apenas começos disfarçados. Agora era sua vez de seguir o próprio conselho. O semáforo ficou verde. Eli limpou os olhos, pegou no telemóvel e marcou o número de Megan. A amiga atendeu ao primeiro toque. Olá, sobre aquele almoço, disse Eli com a voz firme apesar das lágrimas ainda correr pelas faces. Preciso mesmo dele agora. E talvez do teu quarto de hóspedes por alguns dias. Eli, o que se passa? Onde estás? Eu explico tudo, mas primeiro preciso que me prometas uma coisa. Qualquer coisa. Promete-me que não me deixarás voltar. Não importa o que ele diga, não importa o que eu diga nos meus momentos de fraqueza. Promete-me que me lembrarás que mereço melhor do que isto. Houve uma pausa do outro lado da linha. Depois, a voz de Megan soou forte e segura. Prometo. Agora diz-me onde estás que eu vou buscar-te. Eli estacionou no parque de estacionamento de uma cafetaria, a mesma onde ela e Daniel tiveram o primeiro encontro há 9 anos. Parecia apropriado que fosse ali que começasse a sua nova vida. Deu a morada a Megan, depois recostou-se no banco, a observar as pessoas que entravam e saíam do café. Cada uma com as suas histórias, as suas próprias mágoas e triunfos. Hoje, a sua história estava a mudar. Hoje, ela estava a escolher-se a si própria. Daqui a poucas horas, Daniel voltaria para casa e encontraria uma casa vazia. Encontraria o anel dela, as chaves dela, e o fim não dito do casamento deles. Tentaria ligar, explicar, implorar por perdão, mas Eli não estaria lá para atender. Ela estaria com Megan, a planear os próximos passos, a iniciar o longo processo de reconstruir a sua vida do zero. O pensamento deveria aterrorizá-la. Em vez disso, por baixo da dor e da traição, sentia algo inesperado agitar-se no seu peito. Esperança. Não esperança de reconciliação, nem esperança de que Daniel mudasse, mas esperança por si própria. Esperança pela mulher que podia tornar-se agora que a ilusão tinha sido desfeita. O telemóvel acendeu-se com uma mensagem da Megan. A caminho. Aguenta, guerreira. Eli sorriu através das lágrimas. Talvez fosse isso que ela era agora, uma guerreira. Não do tipo que luta com espadas, mas do tipo que luta por si própria, pela sua dignidade, pelo seu futuro. Do tipo que abandona um campo de batalha disfarçado de vida perfeita, escolhendo o caminho incerto da autodescoberta em vez da confortável mentira de um casamento quebrado. O sol da tarde lançava longas sombras sobre o parque de estacionamento. Daqui a poucas horas, iria pôr-se, com ele, a vida de Eleanor Carter como ela conhecia acabaria. Mas amanhã, o sol voltaria a nascer, e ela renasceria com ele, mais forte, mais sábia, e finalmente, verdadeiramente livre. O quarto de hóspedes da Megan parecia um salva-vidas numa tempestade. Tinham passado 2 semanas desde que Eli deixara a moradia. 2 semanas a evitar as tentativas cada vez mais desesperadas de Daniel para contactá-la. Ele tentará de tudo, chamadas de números diferentes, e-mails, até apareceu no seu gabinete da universidade.
A secretária do departamento, entendendo mais do que deixava transparecer, tornará-se uma especialista em afastá-lo. A luz da manhã filtrava-se através de cortinas desconhecidas enquanto Eli se sentava de pernas cruzadas na cama emprestada, a olhar para o ecrã do portátil. Dezenas de chamadas perdidas e e-mails não lidos de Daniel entupiam seu telefone, mas uma mensagem destacava-se. Uma oferta de emprego para lecionar em Berkeley. Tinha se candidatado meses atrás, nunca pensando que realmente consideraria mudar-se para o outro lado do país. Agora, a perspectiva de 3.000 milhas entre ela e Boston parecia uma bênção. Uma batida suave interrompeu os seus pensamentos. Megan estava à porta, 2 canecas de café a fumegar nas mãos. Estás acordada cedo, disse ela, atravessando o quarto para se sentar ao lado de Eli. Mais papelada do divórcio? Eli aceitou o café com gratidão. Na verdade, não. Lembras-te daquela posição para a qual me candidatei em Berkeley? Querem que eu vá lá para uma entrevista na próxima semana. Os olhos da Megan arregalaram-se. Califórnia. Isso é um timing perfeito. Ela fez uma pausa, estudando o rosto de Eli. Estás a pensar em aceitar? Estou a pensar em muitas coisas. Eli deu um gole no café, deixando o calor espalhar-se pelo peito. Ontem estava a rever as notas da aula de introdução à psicologia, e algo fez sentido. Todos estes anos a ensinar os alunos sobre comportamento humano, resiliência e crescimento através do trauma. Talvez seja a hora de pôr essas teorias em prática. O que queres dizer? Tenho estado a pesquisar programas de aconselhamento, certificações especializadas em trauma e desenvolvimento pessoal. Se vou recomeçar, por que não reinventar-me completamente? O rosto da Megan abriu-se num largo sorriso. Agora sou a Eli que eu conheço. Aquela que se formou no topo da nossa turma enquanto trabalhava em 2 empregos. Não há que passou 8 anos a apagar a própria luz por causa do Daniel Carter. As palavras magoaram, mas Eli sabia que eram verdadeiras. Tinha estado tão focada em ser a esposa perfeita, a parceira de apoio, que perderá de vista os seus próprios sonhos. A traição de Daniel destruíra o seu mundo, mas talvez esse mundo precisasse mesmo de ser destruído. Tenho uma reunião com o reitor Richardson esta tarde, disse Eli, fechando o portátil. Vou apresentar a minha demissão. Tens a certeza? Adoras ensinar. Adoro. Mas neste momento, cada sala de aula, cada corredor daquela universidade guarda memórias do Daniel. Além disso, se estou séria quanto a esta nova direção, preciso de me comprometer totalmente. O resto da manhã passou num turbilhão de preparativos. Eli escolheu cuidadosamente a sua roupa, um blazer azul marinho e uma saia lápis que a faziam sentir-se pronta para a batalha. Enquanto aplicava maquilhagem, estudou o seu reflexo. As olheiras tinham começado a desaparecer, substituídas por algo novo, determinação talvez, ou os primeiros vislumbres de esperança. O campus da universidade fervilhava com a atividade do início do outono. Os estudantes apressavam-se entre as aulas, as mochilas pesadas com livros e ambições. Eli lembrou-se de ter sido como eles, uma vez, certa de que a vida se desenrolaria exatamente como planeado. Agora sabia melhor. O gabinete do reitor Richardson parecia mais pequeno do que se lembrava. O administrador idoso ouviu pacientemente enquanto Eli explicava sua decisão, o rosto envelhecido sem mostrar surpresa. Já suspeitava que isto fosse acontecer, disse finalmente, ajustando os óculos de aro fino. As visitas diárias do Daniel não passaram despercebidas. Tens a certeza de que é isto que queres? É o que preciso. Eli respondeu com a voz firme. Já me candidatei a vários programas de aconselhamento. Acho que ajudar outros nas suas transformações pode ser a minha verdadeira vocação. O reitor assentiu lentamente. Sempre tiveste um dom para conectar-te com estudantes em crise. Talvez fosse este o caminho para onde esse dom te estava a levar desde o início. Ele retirou uma carta da gaveta da secretária. Tomei a liberdade de preparar uma carta de recomendação. Qualquer caminho que escolhas, tens o meu total apoio. As lágrimas vieram aos olhos de Eli, mas ela conteve-as. Obrigada, Senhor, por tudo. Ao sair do gabinete, Eli sentia-se mais leve, como se tivesse largado um peso que nem sabia que carregava. O telefone vibrou, outra chamada de Daniel. Desta vez, em vez de a ignorar, atendeu. Eli, graças a Deus. Por favor, deixa-me explicar. Não há nada para explicar, Daniel. A voz dela saiu mais calma do que esperava.
Não estou a ligar para a reconciliação. Estou a ligar para dizer-te que já contratei um advogado. Receberás os papéis do divórcio até o final da semana. O silêncio estendeu-se entre eles, pesado com palavras não ditas. Finalmente, Daniel falou, a voz a quebrar-se. Eu nunca quis magoar-te. Clara, simplesmente aconteceu. Não, Daniel. Não simplesmente aconteceu. Tu fizeste escolhas. Centenas delas. Todos os dias, durante anos. Escolheste contratá-la, persegui-la, mentir-me. Isso não foram acidentes, foram decisões. Vou acabar com ela. Vou fazer tudo. Eu já acabei com tudo. O nosso casamento. Vou mudar-me para a Califórnia. Outra pausa, mais longa desta vez. Califórnia. Eli, por favor, podemos resolver isto. Podemos fazer terapia. Eu estou a fazer terapia, interrompeu ela, para mim própria. Estou a reconstruir a minha vida, Daniel, sem ti. Ela terminou a chamada antes que ele pudesse responder, as mãos a tremer, mas a mente clara. Do outro lado do pátio, um jovem casal estava sentado debaixo de uma árvore, perdido em conversa. Lembravam-na de si mesma e de Daniel nos primeiros dias, jovens, apaixonados, acreditando que o amor era suficiente. Agora sabia melhor. Nessa noite, Eli sentou-se à mesa da cozinha da Megan, rodeada de brochuras de programas de aconselhamento e certificações de coaching de vida. O portátil exibia detalhes do voo para a entrevista em Berkeley, e ao lado, estava a carta de recomendação do reitor Richardson. Sabes, disse Megan, servindo-lhes um copo de vinho a cada uma, quando chegaste aqui há 2 semanas, temi que te fosses partir. Mas não estás a partir-te. Estás a transformar-te. Eli sorriu, pensando nos diagramas de metamorfose que costumava mostrar aos seus alunos. Partir-se nunca foi uma opção. Passei anos demais a ensinar os outros sobre resiliência para desistir de mim mesma agora. O telemóvel iluminou-se com uma mensagem de um número desconhecido. Clara, podemos encontrar-nos? Há coisas que precisas de saber. Eli olhou para a mensagem, sentindo uma estranha sensação de calma. Há 2 semanas, uma mensagem assim teria mergulhado num turbilhão de raiva e dor. Agora, parecia simplesmente mais um passo na sua jornada. O que vais fazer? Megan perguntou, lendo a mensagem por cima do ombro. Vou encontrar-me com ela, decidiu Eli. Não para encerrar. Já não preciso disso. Mas talvez compreender possa ajudar-me a ajudar outros um dia. Mais tarde nessa noite, enquanto Eli se preparava para ir para a cama, apanhou seu reflexo no espelho da casa de banho. A mulher que a olhava de volta já não era a mesma que tinha fugido do casamento 2 semanas atrás. Esta mulher mantinha-se mais ereta, olhava com mais clareza, parecia mais forte. Já não era a esposa traída de Daniel Carter. Era Eleanor Carter, a escolher o seu próprio caminho. Abriu seu diário, um novo hábito que começara desde que partirá, e começou a escrever. Hoje escolhi-me a mim mesma. Amanhã voltarei a escolher-me. E um dia ensinarei outros a fazer o mesmo. O e-mail de confirmação da entrevista em Berkeley aguardava na sua caixa de entrada, um farol a apontar para um novo futuro. Sol da Califórnia. Novas oportunidades. E 3.000 milhas de distância da vida que pensava querer. Não era o caminho que tinha planeado, mas talvez esse fosse o objetivo. Às vezes, as jornadas mais bonitas começam com uma bússola partida e um coração corajoso. Amanhã, encontraria Clara. Amanhã, enfrentaria mais uma parte do seu passado. Mas esta noite, naquele quarto emprestado que cada vez mais parecia um casulo de transformação, Eli permitiu-se sonhar com o futuro. Não um futuro definido pelo que perderá, mas um iluminado pelo que encontrara. Força que não sabia que tinha, propósito que nunca imaginara, e os primeiros passos tímidos em direção a tornar-se a mulher que estava destinada a ser. Lá fora, a noite de Boston zumbia de atividade. Mas, naquele momento de silêncio, Eli sentia-se perfeitamente imóvel, perfeitamente centrada. A dor não tinha desaparecido, talvez nunca desaparecesse completamente, mas tinha se transformado em algo mais. Motivação, determinação, propósito. Já não fugia de um casamento quebrado. Corria em direção a algo novo, algo inteiramente seu. A cafetaria escolhida por Clara situava-se em território neutro, um pequeno estabelecimento em Cambridge, longe tanto da universidade como do escritório de Daniel.
Eli chegou 15 minutos mais cedo, escolhendo uma mesa num canto que lhe dava uma visão clara da porta. As mãos envolviam uma chávena de chá verde, procurando calor apesar da manhã amena de outubro. Tinha imaginado este momento inúmeras vezes nas últimas 2 semanas. O confronto com a mulher que ajudara a destruir o seu casamento. Nos seus momentos mais sombrios, imaginara-se a gritar, a atirar coisas, a fazer uma cena. Mas agora, ao ver Clara empurrar a porta, Eli sentia-se estranhamente distante, como se assistisse a uma cena da vida de outra pessoa. Clara parecia menor de alguma forma, sem a confiança que sempre irritara Eli nos eventos corporativos. As roupas de marca e a maquilhagem perfeita não conseguiam esconder as olheiras nem o modo nervoso como agarrava a mala. Fez o pedido no balcão antes de se aproximar da mesa de Eli, os saltos a ecoar no chão de madeira. Obrigada por teres vindo, disse Clara, deslizando para a cadeira oposta, a voz mal acima de um sussurro. Quase não vim, respondeu Eli honestamente. Mas acho que ambas precisamos desta conversa. Clara assentiu, os dedos a traçar o rebordo da chávena. Deixei-o, soltou de repente. Na semana passada. Achei que devia saber. As palavras pairaram no ar entre elas. Eli estudou o rosto da mulher mais nova, procurando engano, mas encontrando apenas exaustão e, aparentemente, remorso genuíno. Por quê? Perguntou Eli, surpreendendo-se a si própria com a questão. Por que dizer-me? Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Por que te devo a verdade? Toda. E por que preciso de compreendê-la eu própria? Inspirou profundamente. Quando comecei a trabalhar para o Daniel, tinha acabado de sair da escola de negócios, desesperada por provar o meu valor. Ele era magnético, bem-sucedido, fazia-me sentir especial, escolhida. Ele tem esse efeito nas pessoas, disse Eli secamente. Disse-me que era apenas amizade, no início. Depois, as noites no escritório tornaram-se jantares, e de repente... Clara limpou os olhos. Eu sabia que ele era casado. Sabia de ti. Mas ele fez parecer que o vosso casamento já tinha acabado, só faltava o nome. Disse que eras distante, focada apenas na carreira. O aperto de Eli na chávena intensificou-se. Estávamos a tentar formar uma família, disse calmamente. Durante 2 anos lidamos com tratamentos de fertilidade, tentativas falhadas, desgosto. Atirei-me ao trabalho porque não conseguia suportar a dor. E enquanto eu passava por isso, ele estava contigo. O rosto de Clara desfez-se em lágrimas. Eu não sabia. Ele nunca me contou essa parte. Ela tirou uma pilha de papéis da mala. Depois de teres partido, o Daniel mudou. Tornou-se possessivo, controlador. Comecei a vasculhar os e-mails, as mensagens. Encontrei padrões. Eu não fui a primeira, Eli. Havia outras antes de mim. A revelação deveria devastá-la, mas Eli sentiu apenas um cansaço profundo. Quantas? 3 que consegui confirmar. Todas assistentes ou jovens executivas. Cada relação durava cerca de 2 anos antes de ele seguir para outra. Clara empurrou os papéis pela mesa. E-mails, recibos de hotéis, fotografias. Ele tem um tipo, jovens ambiciosas que olham para ele com admiração. Ele constrói-as, faz com que dependam da sua aprovação e depois, encontra outra. Depois ele encontra outra, terminou Eli. O padrão estava agora claro, desenhado em preto e branco diante dela. Por que é que saíste? O riso de Clara foi oco. Porque vi o meu futuro nesses papéis. Em 2 anos, teria feito comigo o mesmo que fez com elas, o mesmo que fez contigo. Recusei ser mais um nome nessa lista. Ela hesitou e acrescentou. E por que viu que isso te fez? Nos jantares da empresa, a ver-te sorrir, a ser cortês, enquanto ele. Eu já não podia viver comigo mesma. Eli recostou-se na cadeira, deixando o peso destas revelações assentar. Todos estes anos culpou-se pela distância no seu casamento, por não ser suficiente. Agora percebia que nunca fora sobre ela. Tenho uma entrevista em Berkeley para a semana, disse de repente, sem saber bem por que partilhava aquilo. Um novo começo. Deves aceitar, disse Clara com firmeza. Foge daqui. Constrói algo novo. Ela levantou-se, reunindo as suas coisas. Eu também vou embora. Aceitei uma proposta em Seattle. Acho que ambas precisamos descobrir quem somos sem a influência de Daniel Carter.
Antes de sair, Clara deixou mais um documento sobre a mesa. Esta é a minha declaração formal para o teu advogado de divórcio. Tudo o que te disse e mais. Usa-a como quiseres. Fez uma pausa e acrescentou suavemente. Desculpa, Eli. Não só pelo caso, mas por não ter tido coragem de te contar antes. Depois de Clara sair, Eli permaneceu à mesa, lendo os papéis. Cada documento revelava uma nova camada da mentira de Daniel, uma nova faceta do homem que pensava conhecer. O homem que amava nunca existira de verdade. Era uma fachada cuidadosamente construída para manipular mulheres que queriam acreditar em contos de fadas. O telefone vibrou, um e-mail de Berkeley, confirmando os detalhes da entrevista. O sol da Califórnia e as fotos do campus prometiam o que ela mais precisava: distância, perspectiva, renovação. Nessa noite, Eli sentou-se na sala de estar da Mega, partilhando tudo o que aprenderá. A amiga ouviu em silêncio, o rosto a escurecer a cada revelação. Sempre senti que havia algo de errado com ele, disse Megan finalmente. A maneira como flertava com outras mulheres nas festas e depois te fazia duvidar de ti própria. Meu Deus, Eli, desculpa não ter dito nada mais cedo. Vemos o que queremos ver, respondeu Eli, surpreendendo-se com a ausência de amargura na voz. Escolhi ver o homem que achava que ele era, não o homem que realmente era. Ela abriu o portátil, iniciando a candidatura ao programa de psicologia. Sabes o que é estranho? Saber tudo isto não dói como pensei que iria doer. Sinto validação. Finalmente tenho provas de que não era louca, que os meus instintos estavam certos o tempo todo. Megan observou enquanto Eli preenchia as candidaturas com renovado propósito. Vais ajudar muitas pessoas, sabes? Toda esta dor, toda esta traição, vais transformá-la em algo significativo. Esse é o plano, disse Eli, pensando em todas as mulheres deixadas para trás por Daniel, ela própria, Clara, e outras que nunca conheceria. Alguém precisa de ensinar às pessoas que o amor não deveria exigir que se sacrificassem. Mais tarde nessa noite, Eli escreveu no seu diário. Hoje conheci a outra mulher. E em vez de uma inimiga, encontrei outra sobrevivente. Todas nós estamos apenas a tentar encontrar o nosso caminho na escuridão, a acreditar em amores que acabam por ser miragens. Mas talvez esse seja o ponto, aprender a ser a nossa própria luz. Nessa noite, reservou o voo para Berkeley, não apenas para a entrevista, mas pela promessa de algo mais. Um novo capítulo, escrito inteiramente pela sua própria mão. As últimas semanas ensinaram-lhe que os finais nem sempre eram o que pareciam. Às vezes, eram portas disfarçadas de desastres, levando exatamente onde precisávamos ir. Enquanto arrumava a roupa para a entrevista, Eli apanhou seu reflexo no espelho de corpo inteiro da Mega. A mulher que a olhava de volta mantinha-se mais ereta, sorria com mais liberdade, respirava mais facilmente. Já não era a esposa de Daniel Carter, nem a cúmplice inconsciente da Clara, nem sequer a mulher traída que fugira de casa 3 semanas antes. Era simplesmente Eleanor Carter, finalmente a tornar-se ela própria. O campus de Berkeley estendia-se diante de ele, um labirinto de edifícios históricos e imponentes eucaliptos, banhados pelo dourado sol da Califórnia. A entrevista só seria dentro de 1 hora, mas ela tinha chegado cedo, querendo sentir o ritmo daquele que poderia ser o seu novo lar. Estudantes descansavam na relva, as suas vozes ecoando pelo pátio, uma melodia de diferentes línguas e sotaques. Tudo parecia mais leve ali, mais possível. Professora Carter, chamou uma voz atrás dela. Eu pensei que era você. Eli virou-se e encontrou a doutora Miranda Shen, a diretora do departamento, a aproximar-se com um sorriso caloroso. Era mais jovem do que Eli esperava, talvez na casa dos 40, com uma energia que parecia irradiar confiança e compaixão em igual medida. Estava só a apreciar o campus, explicou Eli, subitamente consciente de ter sido apanhada a vaguear. A melhor maneira de saber se um lugar é o certo, concordou a doutora Shen. Por que não começamos a entrevista mais cedo, tomando um café? Estas reuniões formais podem ser tão sufocantes. Encontraram um café tranquilo na periferia do campus, onde a doutora Shen fez o pedido por ambas. O latte de lavanda aqui vai mudar a sua vida, prometeu, enquanto se instalavam numa mesa de canto. Eli notou como tudo ali parecia diferente das entrevistas acadêmicas na costa leste, onde a formalidade frequentemente escondia uma rigidez institucional. Então, começou a doutora Shen, diga-me, por que está realmente aqui, Eleanor? O seu currículo é impressionante, as suas recomendações são excelentes,
mas algo me diz que não se trata apenas de uma mudança de emprego. A franqueza da pergunta apanhou Eli de surpresa. Em Boston, tal curiosidade pessoal seria considerada imprópria. Mas algo no interesse genuíno da doutora Chen fez Eli querer ser honesta. Estou a reinventar-me, admitiu. Tanto profissional como pessoalmente. Tenho pesquisado programas de aconselhamento, especificamente focados em ajudar mulheres a recuperar de traumas emocionais e traições. Os olhos da doutora Chen brilharam. Isso é interessante. Temos discutido desenvolver um programa interdisciplinar entre psicologia e estudos de mulheres. Já pensou em fazer a certificação de aconselhamento enquanto leciona? Não pensei que fosse possível fazer ambos. Bem-vinda a Berkeley, riu a doutora Chen. Aqui, acreditamos em quebrar barreiras acadêmicas tradicionais. Ela puxou o tablet, percorrendo rapidamente os e-mails. O Dr. Ramírez, em psicologia, está a lançar um projeto de investigação sobre a resiliência de mulheres após traumas relacionais. Está à procura de colaboradores com experiência real no terreno. As possibilidades começaram a desenrolar-se na mente de Eli. Quer dizer que eu poderia ensinar enquanto estudo e contribuo para a investigação? Melhor ainda, disse a doutora Chen. Poderíamos estruturar o seu horário de ensino em torno das aulas noturnas de aconselhamento. Dentro de 2 anos, teria tanto a certificação como a investigação publicada. A doutora Chen fez uma pausa, estudando o rosto de Eli. A menos que não esteja pronta para esse nível de compromisso. Na verdade, disse Eli, sentindo uma onda de certeza, acho que é exatamente disso que preciso. A entrevista formal que se seguiu mais parecia uma sessão de brainstorming. A doutora Chen apresentou Eli a outros membros do corpo docente, incluindo o Dr. Ramírez, um brilhante psicólogo cuja paixão por ajudar sobreviventes de trauma igualava a recente paixão emergente de Eli. No final da tarde, ele tinha não apenas uma oferta de emprego, mas um plano completo de desenvolvimento acadêmico e profissional. Ao caminhar de volta para o hotel, Eli sentia-se tonta com as possibilidades. O sol da Califórnia estava a pôr-se, pintando o céu em tons de rosa e dourado que nunca tinha visto em Boston. O seu telemóvel vibrou. Megan, a perguntar como correu. Foi, Eli procurou palavras, foi como encontrar uma porta que nem sabia que procurava. Ofereceram-me tudo o que queria, e coisas que nem ousava sonhar. Estou a ouvir um mas aí, respondeu Megan. Eli suspirou, afundando-se num banco com vista para a baía. Sem mas. Apenas magnitude. Isto significaria realmente deixar tudo para trás. Começar completamente de novo. Não é isso que queres? Sim. E é isso que me assusta. Pela primeira vez na vida, estou a escolher algo apenas por mim. Não para agradar aos meus pais, não por causa de uma relação, não pelas expectativas de mais ninguém. Só por mim. Ótimo, disse Megan com firmeza. Já era tempo. No quarto do hotel, Eli abriu o portátil e encontrou um e-mail do seu advogado de divórcio. Daniel estava a contestar a divisão de bens, alegando que a partida súbita dela constituía abandono. Anexado, estava um e-mail longo de Daniel para o advogado, cheio de acusações sobre o estado mental de Eli e a sua aptidão para tomar decisões financeiras. 6 semanas antes, tais táticas teriam devastado Eli. Agora, lendo as tentativas desesperadas de Daniel de manter o controle, ela sentia apenas pena. Reencaminhou a documentação da Clara para o seu advogado, com uma simples nota. Use o que precisar. O telefone iluminou-se com outra chamada, desta vez de um número desconhecido. Ela atendeu, cansada. Eleanor Carter, perguntou uma voz feminina. Sou a Rebecca Winters. Encontrei o seu contato nos antigos e-mails do Daniel. A respiração de Eli falhou. Rebecca, um dos nomes nos documentos da Clara. Sim. Clara Mitchell contactou-me. Disse-me que está finalmente a deixar o Daniel. Só queria que soubesse, não está sozinha. Somos 4 agora, todas dispostas a testemunhar, se necessário. Ele não poderá magoar mais ninguém. As lágrimas picaram os olhos de Eli, mas não eram lágrimas de dor. Obrigada, sussurrou ela, por seres corajosa o suficiente para vires até mim. Depois da chamada, Eli permaneceu à janela do hotel, olhando as luzes de São Francisco a brilhar do outro lado da baía. As mulheres que Daniel magoara estavam a ligar-se, formando uma rede inesperada de apoio e força.
A dor partilhada estava a transformar-se em algo poderoso: justiça, cura, prevenção. Ela abriu seu diário, algo que agora fazia instintivamente no final de cada dia. Hoje vi o meu futuro. Não apenas um novo emprego ou uma nova cidade, mas um novo propósito. Todos estes anos a ensinar psicologia, pensei que estava a preparar os alunos para exames. Agora percebo, estava a preparar-me a mim própria para este momento, para ajudar outros a encontrar o caminho para fora da escuridão que eu conhecia. O portátil apitou com outro e-mail da doutora Shen, com recomendações de alojamento e um convite para jantar com outras professoras na próxima visita. A gentileza casual, a inclusão imediata numa comunidade de mulheres fortes e solidárias, tornava a decisão de Eli cristalina. Ela começou a redigir o e-mail de aceitação, os dedos a voar sobre o teclado com uma certeza renovada. A posição em Berkeley não era apenas um emprego. Era uma oportunidade de transformar a dor em propósito, a experiência em especialização, a queda numa ascensão. Uma mensagem de Daniel apareceu no telefone. Não precisamos de advogados. Podemos resolver isto juntos. Por favor, volta para casa. Eli sorriu tristemente, lembrando-se da mulher que tinha sido há apenas semanas, a mulher que poderia ter sido tentada por tal súplica. Mas essa mulher desaparecera, substituída por alguém mais forte, mais clara, mais consciente do seu valor. Ela apagou a mensagem sem responder e voltou ao e-mail de aceitação. Lá fora, o nevoeiro da Bahia começava a envolver a cidade no seu manto misterioso. Mas Eli nunca vira o seu caminho tão claramente. Amanhã, voaria de volta para Boston, embalaria sua vida e diria adeus à cidade que testemunhara o seu maior amor e a sua mais profunda traição. Mas esta noite, naquele quarto alto sobre a Bahia, Eleanor Carter já estava em casa, não no lugar, mas em si mesma. Já não fugia do passado. Caminhava com determinação em direção ao futuro. Cada passo levava mais perto da mulher que sempre esteve destinada a ser. 6 meses tinham transformado Berkeley de uma promessa em um lar. O escritório de Eli no departamento de psicologia dava para um pátio onde os estudantes se reuniam entre as aulas, as suas vozes subindo através da janela aberta com a brisa quente da primavera. Fotos da sua nova vida decoravam as paredes, caminhadas em Muir Woods com colegas, festas de fim de ano com a família da doutora Shen, a sua primeira palestra num simpósio de aconselhamento. A última caixa de Boston chegará naquela manhã. Megan tinha estado a limpar a garagem e encontrar a aguardada. Fotos antigas, cartões, memórias de uma vida que parecia cada vez mais distante. Eli deixará por abrir, em cima da secretária. Em vez disso, focava-se em preparar-se para o evento daquela noite. O Centro de Mulheres estava a organizar o seu primeiro workshop Cura através do Crescimento, e Eli era a oradora principal. A sua investigação com o Dr. Ramírez tinha evoluído para um programa inovador que combinava psicologia acadêmica com estratégias práticas de cura para sobreviventes de trauma emocional. Já mulheres de todo o país estavam a entrar em contato, partilhando as suas histórias, procurando orientação. Uma batida à porta interrompeu a sua preparação. O Dr. Ramírez entrou, a sua energia característica a encher o quarto. Pronta para esta noite? Quase, respondeu Eli, reunindo as suas notas. Embora não esperasse tantas inscrições para o nosso primeiro workshop. As notícias espalham-se depressa nas comunidades de sobreviventes. Falando nisso, o Dr. Ramírez hesitou. A segurança ligou. Daniel Carter reservou um voo para Oakland esta manhã. As mãos de Eli pararam sobre os papéis. Ela sabia que este confronto estava a caminho. O divórcio tinha sido finalizado há 3 meses, graças, em grande parte, ao testemunho das suas antigas assistentes. Daniel perderá não apenas o casamento, mas também a reputação e a posição na empresa. Da última vez que soubera dele, estava a tentar reconstruir a vida em Chicago. Ele não pode entrar no workshop sem inscrição, assegurou-lhe o Dr. Ramírez. E a segurança do campus está ciente da situação. Está bem, disse-lhe, surpreendendo-se com a firmeza da sua voz. Talvez seja a hora de finalmente falarmos. A tarde passou num turbilhão de preparação. Às 5, Eli vestiu a roupa que escolhera cuidadosamente, um vestido azul escuro que a fazia sentir-se profissional e poderosa. Enquanto aplicava maquilhagem, estudou o seu reflexo. A mulher no espelho não se parecia em nada com aquela que tinha fugido de Boston meio ano antes. Os olhos daquela mulher agora mostravam sabedoria em vez de dor, força em vez de incerteza. O local do workshop já se estava a encher quando ela chegou.
Mulheres de todas as idades instalavam-se nos seus lugares, algumas sozinhas, outras em pares de apoio. Eli reconheceu alguns rostos da sua prática de aconselhamento, outros de reuniões de grupos de apoio. Cada uma tinha sua própria história de traição, a sua própria jornada de cura. Ela estava a rever as notas da palestra pela última vez quando sentiu aquela presença familiar. Daniel estava de pé à porta, mais velho, de alguma forma diminuído. Os seus olhos encontrarão-se através da sala e, por um momento, Eli foi transportada de volta ao seu primeiro encontro, a todas as esperanças e sonhos que tinham ruído sob o peso das suas mentiras. Doutora Carter, chamou uma das organizadoras do evento. Estamos prontos para começar. Quer que a segurança o remova? Eli abanou a cabeça. Não. Deixem-no ficar. Deixem-no ver o que as suas ações criaram. Ela subiu ao palco sob aplausos calorosos, as notas esquecidas enquanto percorria a sala com o olhar. Aquelas mulheres não tinham vindo para ouvir teorias acadêmicas. Tinham vindo pela verdade, pela esperança, pela transformação. Há 6 meses, começou, achei que a minha vida estava a acabar. O meu casamento tinha implodido, a minha confiança estava destruída e o meu sentido de identidade perdido nos destroços das escolhas de outra pessoa. Os seus olhos encontraram Daniel na última fila. O que eu não percebia na altura era que os finais muitas vezes se disfarçam de começos. Durante a hora seguinte, Eli partilhou a sua jornada, não apenas a dor da traição, mas o triunfo da recuperação. Falou sobre a rede de mulheres que tinham emergido do passado de Daniel, como transformaram o trauma partilhado no movimento de apoio e capacitação. Falou da investigação que ela e o Dr. Ramírez estavam a conduzir, dos padrões que tinham identificado na manipulação emocional e das estratégias que desenvolveram para a cura. A maior traição, concluiu, não é o ato em si, mas a forma como nos faz duvidar do nosso próprio valor, do nosso instinto, do nosso direito à felicidade. A verdadeira vitória é o caminho de volta a nós mesmas. Durante o workshop que se seguiu, Eli movimentou-se entre as participantes, ouvindo as suas histórias, oferecendo orientação. Ela apanhava vislumbres de Daniel durante a noite, a observar, a escutar. A raiva que antes sentirá por ele tinha se transformado em algo diferente, não exatamente perdão, mas compreensão. Ele era apenas mais uma pessoa quebrada a tentar preencher o vazio quebrando os outros. À medida que o evento chegava ao fim, ele aproximou-se dela. A segurança ficou tensa, mas Eli acenou-lhes para recuarem. De perto, podia ver o impacto dos últimos meses nele, o cabelo grisalho, as linhas à volta dos olhos. Estás com bom aspecto, disse ele suavemente. Feliz. Estou feliz, respondeu ela. Não apesar do que aconteceu, mas por causa da forma como escolhi crescer a partir disso. Tenho feito terapia, disse ele, tentando entender por que é que magoei as pessoas que dizia amar. E o que aprendeste? Que nunca soube realmente como amar. Nem a ti, nem a Clara, nem a ninguém. Só sabia possuir, controlar. Ele fez uma pausa, lutando com as palavras. Ver-te hoje à noite, ver o que construíste a partir das ruínas que criei. Sinto muito, Eli. Sinto mesmo muito. Eu sei, disse ela. E sabia. Mas isto já não é sobre ti, Daniel. Não é há muito tempo. Ela virou-se para recolher as suas coisas, depois lembrou-se da caixa de Boston. Abriu-a rapidamente, retirou o álbum de casamento e entregou-lhe. Acho que deves ficar com isto. Eu já não preciso. Ele pegou no álbum, as mãos a tremerem ligeiramente. Estás feliz aqui? Mesmo? Eli olhou à sua volta, para a sala cheia de mulheres a partilhar as suas histórias. No consultório do Dr. Ramírez, discutindo futuros workshops e a vida que tinha construído das cinzas da sua antiga vida. Estou mais do que feliz, disse ela. Sou eu mesma. Depois de ele partir, Eli voltou ao seu gabinete para recolher os seus pensamentos. O campus tinha acalmado, mas ainda havia luzes acesas nas janelas do outro lado do pátio. Outras vidas, outras histórias, outras jornadas a desenrolarem-se na escuridão. Ela abriu seu diário, o mesmo que começara no dia em que deixou Boston, e escreveu. Hoje enfrentei o meu passado sem vacilar. Hoje permaneci na minha verdade e vi-a iluminar o caminho para outros. Hoje percebi que algumas quebras são limpas, não porque não doam, mas porque curam para algo mais forte do que antes. O telemóvel vibrou com uma mensagem da Mega. Ouvi dizer que o teu workshop foi um sucesso. Orgulhosa de ti, guerreira.
Eli sorriu, lembrando-se daquele dia no parque de estacionamento do café, quando Megan a chamara assim pela primeira vez. Na altura, ela não se sentia uma guerreira, apenas uma mulher a fugir da dor. Mas, às vezes, fugir era na verdade correr em direção a algo melhor, algo mais verdadeiro, algo totalmente seu. A noite californiana estendia-se diante dela, uma tapeçaria de luzes e possibilidades. Algures nessas luzes, mulheres do seu workshop regressavam à casa, levando consigo sementes de cura e esperança. Algures na escuridão, outras mulheres reuniam coragem para deixar para trás as suas relações quebradas, para escolherem a si próprias, para recomeçarem. E aqui, neste gabinete que se tornará o seu santuário, Eleanor Carter estava exatamente onde precisava de estar. Não no fim da sua história, mas no meio de uma história muito maior. Uma história sobre quebrar e reconstruir, sobre transformar a dor em propósito, sobre a incrível força que vive em cada mulher que ousa escrever o seu próprio final. Ela reuniu as suas coisas, pronta para ir para casa. O amanhã traria novos estudantes, novos clientes, novos capítulos na sua investigação contínua. Mas esta noite, ela celebraria este marco. Não apenas o workshop bem-sucedido ou o encerramento final com Daniel, mas a mulher que se tornará. Uma mulher que aprenderá que a maior história de amor não se encontra no romance, mas no ato silencioso e poderoso de escolher-se a si própria, uma e outra vez, até que isso se torne não apenas uma escolha, mas uma celebração. Aqui está uma pergunta envolvente baseada na jornada transformadora de Eli. Se encontrasse numa encruzilhada como Eli, tendo de escolher entre permanecer na sua zona de conforto ou reinventar-se completamente a 3.000 milhas de distância, que caminho escolheria e por quê? Teriam a coragem de deixar tudo para trás para descobrir o seu verdadeiro propósito? Ou o medo do desconhecido impedi-lo-ia?